Olá, internauta do Facebook do Jornal Candeia. Quem está nos acompanhando agora deve estar sentindo um problema muito grande na cidade com essa falta de chuva, vários tipos de problema, né? Inclusive no país todo, queimadas que estão arrasando a fauna e a flora. E tem um outro problema também que às vezes passa despercebido da gente. Te abre a torneira de casa, recebe aquela água, mas às vezes é um sacrifício muito grande que é feito para que essa água chegue até a sua residência com qualidade. Nós estamos tendo um probleminha agora na cidade aqui e a gente vai conversar com Eliton Albrante, superintendente do Saemba, para falar a respeito desse problema. Eliton, tudo bem? E em que essa estiagem, forte estiagem esse ano, está afetando a produção de água de vocês? Um bom dia. Bom dia, Alcir, bom dia a todos. Então, eu não me recordo qual foi o último dia que choveu em Bariri, né? Eu não me lembro, mas faz um bom tempo já. E com esse sol que está, né, essa estiagem que está, realmente está comprometendo o nosso manancial. A gente tem tomado uma atitude, por enquanto, um exemplo, a gente está desligando uma bomba e deixando a outra funcionando. Então, provavelmente está chegando a água na casa da população, só que numa maneira, uma pressão menor. Então essa foi a maneira que a gente achou para poder tentar recuperar um pouco esse manancial. Também, como o manancial é servido por minas, né? Estamos fazendo uma averiguação para ver se tem alguma mina que está obstruída por mato, que vai crescendo. Então estamos fazendo isso também. Mas o problema principal que você falou, não é em Bariri, tá? Inclusive passou ontem no jornal, na TV Tem, Bauru, Rio Claro, São Manuel, toda a região aqui, a maioria das cidades estão com problema de falta d'água, devido à estiagem, tá? Então, assim, não é um problema de Bariri, na verdade é um problema nacional. E a região aqui também está sofrendo. Para você ter uma ideia, Bauru está aplicando multa para quem está lavando a calçada. Eu acho que não é esse o caso aqui. Mas a gente até postou uma nota esses dias falando a respeito, pedindo à população, né, para que economize água. A gente sempre pede, mas agora ainda mais, né, porque realmente está complicado, tá? Até os bairros que são abastecidos por poços, tivemos esses dias também falta d'água, assim, faltar água ou chegar uma água bem fraca, porque o reservatório chegou a zero. O que é? Consumo, o alto calor que está tendo na cidade. Então a gente pede para a população tentar economizar, né? Quintal, tenta passar uma vassoura em vez de lavar, sabe? Coisas simples como escovar o dente, fecha a torneira, sabe? Coisas simples, não deixar a torneira gotejando. Tudo isso, se todo mundo colaborar, um pouquinho de cada um, num montante geral, vai ajudar muito ao Saemba para poder resolver isso, tá? O nível do manancial, Wellington, assim, dá para ter uma noção de percentual de quanto que caiu lá? Olha, deve ter caído mais ou menos em percentual uns 50%. Caiu para metade, tá? Então, assim, é bem crítico mesmo a situação, mas a população pode ter percebido que, assim, em alguns bairros pode ter acontecido de faltar algum dia, mas já voltou numa pressão menor, mas é a atitude que a gente tomou. E estamos fazendo algumas manobras, faltou água no Marama, a gente fez uma manobra aí que a gente de registro, enfim, umas coisas que a gente fez com relação aos poços. Hoje eu passei lá no poço, no reservatório do Marama, está cheio. Então a gente vai fazendo, vai adequando, tentando resolver, mas a gente precisa muito da colaboração da população, entendeu? Por conta dessa pandemia, a gente sabe que as pessoas estão ficando mais em casa. Vocês notaram um aumento no consumo de água aí de março para cá? Sim, Alcir, teve um aumento grande, considerável, não sei te falar em porcentagem quanto que é, mas a gente reparou assim que teve um aumento maior, muito grande, né, desse consumo, né? E então acabou também isso colaborando, mas a gente está numa pandemia, né? A gente não pode falar, não lava a mão, não é isso, pelo amor de Deus, a gente tem que se higienizar, fazer tudo que tem que ser feito. Mas as coisas assim, como um quintal, né, não lavar, dar uma segurada por enquanto, até as coisas se normalizarem. Se Deus quiser também, tem uma previsão de chuva para domingo, tomara que realmente chova mesmo bastante, que fique um bom tempo chovendo, mas é uma previsão, né? A gente não sabe, então, por enquanto, até que as coisas se normalizem, a gente gostaria muito da colaboração da população para poder nos ajudar a regularizar isso. Wellington, efetivamente, a água do manancial, quais os principais bairros que são abastecidos pelo manancial? Então, o manancial, ele atende mais ou menos metade, 50% da cidade. Por exemplo, toda essa parte de cima aqui, Maria Luísa, toda essa parte aqui de cima, desses bairros aqui
do centro da cidade para cima, o manancial atende. E centro da cidade também. E Nova Bariri, por exemplo, tem um poço, mas o poço lá é muito fraco. Então, é atendido pelo poço e atendido pelo manancial também. Então, quer dizer, a gente tem 50% da cidade que é atendido dessa forma. E aí temos também, por exemplo, o IP. O IP ele não é atendido pelo manancial. Ele é atendido pelo Santa Helena, esqueci o nome do outro bairro ali. Mas enfim, é atendido pro lado de lá, né? Os postos lá que estão do lado de lá. Só que, o Esperança, Santa Helena, Esperança. Então, quer dizer, chegou num consumo tão alto que esses postos não estão abastecendo. E uma coisa que assim, na minha gestão eu não admito, eu aprovar um loteamento sem poço. Eu não aprovo. Vocês têm como exemplo Paulina, que é 120 e poucos lotes, e eu pedi um poço com um reservatório de 1 milhão de litros. Nem era necessário isso. Mas eu já estou pensando lá na frente. Porque o Europa e o Viva Mais tem o problema de falta d'água também. Então, futuramente, esse poço pode ajudar esses bairros. E o IP, quando foi liberado, não pediram poço. Então, você tem que pegar um poço lá de cima para poder atender o IP. Poço da Sete, entendeu? Então, assim, foi, na minha opinião, foi errado. Cada um faz a sua gestão, né? Eu, na minha gestão, eu não aprovo loteamento sem um poço e um reservatório. E a gente vê também, além dessa questão, né, que é uma comum falta de se pensar no futuro, né, Elton? Porque quando você amplia a questão da urbanização da cidade com mais loteamentos, você vai ter que ter oferta de água, você vai ter que ter captação da água da chuva, tem um monte de questões envolvidas, a coleta de lixo vai ter que passar nesses bairros. Quer dizer, tem que se pensar tudo isso aí, que às vezes vai aumentar o loteamento. A pessoa, que ótimo, positivo. Mas tem que pensar em todas as consequências desse loteamento. Você está falando de um deles, que é a questão da água, né, da oferta. Isso, exatamente. Tudo que você vai fazer é planejado, né? Eu recebi que nem o Canaã tem um poço. Recebi, mas assim, não fui eu que aprovei o projeto, eu apenas recebi. Porque depois que o projeto está aprovado, não tem mais o que eu fazer. Eu não posso exigir do cara que seja feito, entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Garotinho, Romero 1 e agora Romero 2, nenhum deles tem poço. Como que um poço do Santo André vai atender esses 3 bairros? Então, quer dizer, é uma coisa que não tem lógica a pessoa aprovar um projeto dessa forma. Você entendeu? Então a gente fez, o que eu costumo fazer é sempre pedir um poço. Não tem jeito. Passou na minha mão, eu peço. Porque eu penso lá na frente. Entendeu? E assim que esses loteamentos começarem as casas serem construídas, e vai logicamente ter o consumo de água, pode ser que futuramente a gente tenha problema. Sim, com certeza. Aquele lado ali do Romero, Garotinho, provavelmente, futuramente, vai dar problema. Entendeu? Então, a gente já tem que pensar em alguma coisa, ou se tiver verba para fazer um poço, né? Fazer um poço, enfim, pensar em alguma coisa já para tentar já se prevenir para o que vai chegar pela frente. Tá certo, então. Queria agradecer muito a atenção, Elton. Se eu não te perguntei alguma coisa, fique à vontade para complementar. Não, acho que é isso daí. A gente queria dar um esclarecimento à população, porque assim, não é um negócio pontual, Bariri, a administração está fazendo errado. Não, é um problema de estiagem de Bariri, região e nacional, entendeu? Então a gente está aqui, estamos fazendo as nossas manobras, o nosso trabalho para poder resolver. Já resolvemos uma parte, estamos tentando resolver a outra agora, e é isso que eu queria falar. E contar com a colaboração da população para poder tentar, o mais rápido possível, regularizar isso. Tá certo, então. Vamos economizar, pessoal, né? Todo mundo fazendo um esforço, cada um fazendo o seu esforço, a soma é grande no final. E tomara que logo, logo a gente tenha mais chuvas até para alimentar o manancial, esses poços subterrâneos também. E muitos problemas que nós estamos tendo, não em Bariri, mas em outras cidades. Bariri também. Questão de queimadas aí, dando muito problema. Alguma informação a mais? Mais uma coisa só para salientar, a gente vê que outras cidades estão tomando as medidas mais drásticas do que a nossa. E a gente está pedindo esse auxílio à população porque a gente não quer chegar nesse ponto, entendeu? Então por isso que eu estou dizendo dessa forma, porque você vê Bauru, eles estão trabalhando um dia sim, um dia não, Tiago, e ainda estão aplicando multa para quem lava a calçada. A gente não quer chegar num ponto desse, de jeito nenhum, mas assim, a gente conta com a colaboração da população para a gente poder resolver o mais rápido possível.
Tá certo, então agradecendo mais uma vez o Wellington Albrante, superintendente do SAMBA, falando a respeito dessa questão, desse problema aqui de estiagem que está afetando a produção de água e consequentemente a oferta às residências da cidade. Imagens de Robertinho Coleta, Alcir Zago, Facebook do Jornal Candeia. Jornal Candeia. Jornal Candeia.